Olá, bom dia, bem-vindos ao Panorama Mensal da Lifetime. Eu sou a Natália Rabinovich Schiffman, Head de Client Strategy, e para a nossa conversa hoje, que vai ser uma conversa rápida, eu tenho aqui do meu lado a Marcela Kawauchi, nossa economista-chefe, e Walter Filho, nosso gestor de renda fixa. A ideia hoje, então, é falar um pouquinho do que foi o mês de maio, mas principalmente o que esperar agora nos próximos meses, dado todo esse noticiário que a gente vem acompanhando. Então, para falar rapidamente, o mês de maio foi marcado por mais uma onda de volatilidade. Nós tivemos um mês mais desafiador para o mercado financeiro local. Bolsa caiu perto de 7%, as curvas de juros não chegaram a fechar, muito pelo contrário, abriram um pouquinho. A gente teve um mês de apreciação do dólar, uma coisa que a gente não via há um tempo desde que chegou. Recuperação mais forte, bolsas internacionais, S&P, Nasdaq atingindo as máximas históricas. E não dá para falar do mês passado, sem falar que completamos efetivamente 3 meses do conflito lá fora. Então eu vou começar com você, Marcela. Bom dia. Completamos efetivamente 3 meses. Como que está a evolução? Quais as implicações que já são sentidas pela economia mundial e um pouquinho como que você tem acompanhado esse noticiário? Bom dia, Nath. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, com 3 meses já, do conflito lá no Oriente Médio, a gente já consegue começar a perceber os efeitos disso sobre as variáveis macroeconômicas nos países avançados e também aqui no Brasil. Começando a olhar lá fora, olhando principalmente para Estados Unidos, o que a gente viu dos indicadores divulgados ao longo do mês de maio é que o principal canal de contágio da guerra para aquela economia tem sido a inflação. Diferente de outros momentos em que a gente teve um choque de petróleo bastante importante, dessa vez não existe risco de recessão nos Estados Unidos. O crescimento por lá está desacelerando, é fato. A gente tem tido alguns dados ali que mostram números um pouco menores do que a gente tinha naqueles bons momentos de 2024, mas o crescimento americano continua bastante resiliente, dado esse panorama internacional bastante desafiador. Agora, a inflação, essa sim está respondendo bastante. A gente viu os números, por exemplo, do CPI chegarem perto de 4%. E quando a gente olha só a gasolina, o crescimento foi acima de 12%. Então, um crescimento muito forte em combustíveis e alimentação. A boa notícia é que os núcleos, tem justamente os mais voláteis, que são alimentação e energia, esses subiram um pouco menos. Estão ali um pouco acima dos 2%, chegando aos 3%, mas não estão tão próximos de 4% quanto o índice cheio. Agora, tudo isso tem mudado a discussão dos bancos centrais. O tom da discussão mudou bastante. Antes da guerra, o que a gente falava era que o Fed ia cortar entre 1 e 2 vezes os juros ao longo de 2026. Agora, com tudo que a gente está vendo, o cenário base do mercado é de manutenção dos juros nos Estados Unidos, nesse patamar que a gente tem hoje. E começa, inclusive, a ter espaço para discussão sobre alta de juros. Não é o cenário base do mercado, ainda não é a maior probabilidade, mas a discussão em relação à alta é sintomática, mostra o quanto a inflação está incomodando os americanos e como a guerra mudou as perspectivas para o cenário internacional. Isso explica bastante, inclusive a movimentação na taxa de juros lá fora, e que depois a gente vai trazer um pouquinho o impacto disso, como foi importado, literalmente aqui para o Brasil. E aí falando justamente em relação ao Brasil, quais foram as principais mudanças, os principais impactos do que a gente já consegue olhar por aqui? É legal olhar quando a gente fala de Brasil e compara o que a gente tinha antes da guerra com o que a gente tem agora, é legal olhar as projeções do Focus, porque elas acabam capturando o que os economistas entendiam como cenário base antes e depois. E aí a boa notícia fica com o crescimento. Com todo esse cenário externo adverso, o crescimento mundial foi revisto para baixo, para cerca de 3%, um pouco abaixo da média histórica. Agora, quando a gente fala de Brasil, o que a gente teve foi uma manutenção do crescimento perto de 2% em 2026. Por quê? A gente tem como vetor de baixa para o crescimento o mundo, que está ali enfrentando esse cenário desafiador, mas como vetor de alta para o
crescimento algumas particularidades importantes da economia brasileira. A gente é exportador líquido de commodities, a gente tem uma indústria extrativa que pode ser beneficiada pelo preço mais alto de petróleo, enfim. E tudo isso acaba fazendo com que o crescimento tenha esses dois vetores que se compensam. Agora, assim como nos Estados Unidos, para cá, a inflação acaba sendo o principal canal de contágio. E aí a gente viu também no Focus essa questão da inflação sendo revista para cima. Antes da guerra, a inflação para 2026 esperada era de cerca de 4%, e agora ela já está acima dos 5%. E não é só alimentação e combustíveis que está incomodando. Esses são os novos fatores, mas a gente tem inflação de serviços, que já é um problema antigo do Banco Central, que tem incomodado o Banco Central, mas que acabou sendo ativado nesses últimos dados de maio. Então, a gente tem problemas antigos e problemas novos ali para a inflação. Com esse novo, né, arcabouço ali, esses novos riscos inflacionários, também o tom da discussão em relação ao Banco Central mudou. O Banco Central, antes da guerra, né, se esperava que ele cortasse ali os juros indo para perto de 12%, 13%, mas agora, desculpa, perto de 12%, mas agora o que a gente vê foi uma revisão importante de juros que devem terminar 2026 perto de 14%, né, entre 13% e 14%, que é um patamar muito mais alto. Então, a guerra, no final das contas, vai funcionar como um importante limitador da queda de juros no Brasil. Agora, só um parênteses, né, para falar um pouquinho de teoria econômica e muito rápido, esses juros mais altos no Brasil, eles não fazem com que o Banco Central resolva o problema do preço de petróleo lá fora, tá? Mas o que ele faz é tentar segurar um pouco os efeitos de segunda ordem, ou seja, a passagem desses primeiros efeitos ali, desses preços de petróleo, de alimentação, que são impactados diretamente da guerra, para um contágio na economia como um todo. Então, a prudência do Banco Central provavelmente vai ter tom nas próximas reuniões. Então, a guerra gera um cenário de mais inflação, crescimento ainda resiliente, mas isso acaba gerando juros também maiores lá fora e por aqui também. Pegando então até o gancho, né? Com você, Walter. Você tem entendido uma posição, até um posicionamento das carteiras no pré-fixado, né? Que é uma posição que se beneficia do corte de juros. Dado todo esse cenário e principalmente a mudança que nós tivemos agora em maio, qual que é a sua visão no momento? Acho que a guerra pega a gente de surpresa em tudo isso. O cenário muda, não é que assim, a gente muda de opinião, mas não é, a simetria de juros continua sendo para baixo. Eu ainda acho, eu acho que a Marcela concorda comigo, super improvável de a gente ver juros subindo no Brasil. Acho que com o que a gente tem na mesa, isso não está no nosso cenário. Nesse contexto, os juros continuam sendo para baixo. A diferença é que a gente achava que esse juros iria para baixo agora e claramente ele não vem. A gente ainda está cortando juros, deve vir mais uma. Se a guerra acabar, eu acho que a gente pode voltar a falar em corte de juros, não sei se talvez esse ano, porque a gente já está na metade do ano, mas obviamente a discussão vai voltar a ser de quando que a gente volta a cortar juros. É indiscutível que o juros aqui é alto, então a assimetria de juros, isso na minha cabeça não mudou, ela é para baixo. Antes era muito para baixo, ainda continua sendo bastante para baixo, mas ficou para frente. Então, essas posições aplicadas em juros, elas acabam, vamos dizer assim, não se concretizando plenamente agora, mas eu ainda acho que elas têm valor. E, obviamente, o juros fica um pouco mais alto. A gente, que nem você colocou agora no mês de maio, as curvas de juros elas voltaram para o patamar mais alto dos últimos tempos. Então, a gente continua vendo isso uma oportunidade e continua até gostando mais do que antes. Mas a verdade é que virou um tema um pouco mais para frente. Para mim era um tema já e agora virou um tema que a gente vai voltar a falar muito disso mais para o final do ano e espero que a gente volte a falar disso para o final do ano. É o que você sempre fala, né, Walter? A guerra adiou uma discussão em relação a corte de juros, né? Como se ela entrasse no meio desse ciclo de queda. E a verdade é que a gente toma sempre como referência qual que é o juros do final do ano, né? A discussão, óbvio, até os juros terminal, quer dizer, até onde que o Banco Central pode ir num ciclo completo, ela se modifica pelo menos por um tempo, mas os juros para o final do ano é sem dúvida mais alto do que a gente esperava.
o nível de ciclo ele ficou mais para frente, mas talvez essa mudança seja menos radical. Então, a gente continua gostando de juros para baixo, e isso falando de juros nominal, né, o pré-fixado. Quando a gente fala de NTNB, essa é uma curva que até não tinha dado, ou tinha dado muito pouco, ela voltou para os níveis, ela ficou meio lateralizada, ela ameaçou cair um pouquinho, voltou, então isso nunca se concretizou de fato, e isso a gente continua gostando muito que nem antes. Então aí a gente não teve uma super abertura nas curvas de NTNB, né, nas curvas de juros real. Isso mais ainda com o mês passado, acho que trazendo, né, alguns exemplos do que você trouxe sobre a gente gostar dessa posição, né, a curva, principalmente a curva longa, terminou o mês passado bem acima do mês de março, e que foi um mês realmente muito desafiador do que a gente teve, né, se fosse para colocar um número, né, aquele dado psicológico que a gente tem para acompanhar, você ter uma curva longa, né, muito próxima a 14%, é realmente o que justifica, né, o que ilustra essa perspectiva, né, do fechamento de curvas. 14% ao ano até 2040, na média, é muita coisa. Isso é uma coisa, a gente fala muito da guerra, mas colocou isso bem, né? Mas aqui foram vários efeitos, né? A gente tem a guerra, a gente tem a questão do cenário eleitoral, né, o político, toda essa história do Flávio Bolsonaro, e somado ainda a todos os pacotes de estímulos que a gente anunciou de diversas formas, né, desde gasolina, crédito subsidiado, né, para motoristas de aplicativos, carros, etc. Então você tem até uma percepção na curva de juros de mais inflação por todos os estímulos que vieram esse ano e não foram poucos. Então soma-se uns fatores. E a sensação que dá é que com toda essa questão da guerra, né, como você tem como principal canal de contágio a questão da inflação e não do crescimento, são os juros que têm respondido muito mais à guerra do que os ativos, por exemplo, de bolsa. É verdade que a gente teve um mês um pouco pior para a bolsa. Mas a gente também teve uma saída de capital relevante, foi diferente da toada que estava acontecendo até abril, então também tem esse impacto. Mas quando a gente olha esses 3 meses, o quanto a bolsa caiu em relação ao que a gente viu em outros momentos de conflito geopolítico, ainda pouco, né? Então, também tem a ver com isso, né? O canal de contágio da inflação, que acaba colocando lenha na fogueira da inflação brasileira, que já tinha demanda, já tinha fiscal, já tinha muitas outras coisas, acaba pressionando bastante a curva, né? Foi a curva que acabou absorvendo ali quase que todo esse risco, né? E bem lembrado, assim, até para dar uma referência, né, considerando, então, o ano de 2026 até o finalzinho de maio, a Bolsa está subindo ainda quase 8%. Então, a gente está falando, teve uma queda efetivamente no mês passado, mas foi muito uma devolução até da alta mais expressiva que a gente teve, principalmente no primeiro trimestre, né, um pouquinho em abril também foi estável, mas no primeiro trimestre. Então, até acho bacana colocar esse contexto quando a gente está falando, né, uma coisa é o mês, até porque o objeto da conversa hoje é revisar um pouquinho o mês de maio e as perspectivas para frente, mas é bacana também olhar um pouquinho além disso. E quando a gente vê o resultado no ano desses principais indicadores, não está deixando a desejar. Eu vou pegar um gancho do que vocês dois falaram em relação a essa pressão na curva local, e não tem como não fazer um paralelo com o que a gente tem visto lá fora. Então, tem esse impacto também, porque não só a questão inflacionária, mas o fiscal também, a gente vê o impacto com as treasuries, e você vê a treasury longa, patamar, assim, próximo a 5%, que é o equivalente a falar um juro muito alto, parecido com o nosso 14 ou 15%, a perder de vista. Então, também tem isso, que acho que tem segurado um pouco esse fechamento aqui. Juros mais altos, ele acaba tendo um impacto também no câmbio. A gente traz essa discussão global que a Má trouxe, né? É óbvio que a gente também tem que diferenciar países, né? Europa é extremamente dependente de petróleo, países asiáticos são extremamente dependentes de petróleo, e aí o impacto de inflação... Do petróleo do Oriente Médio especificamente, né? Para piorar. Né? E aí o impacto de inflação, ele é mais direto. Nesse contexto, Europa, que já vinha também de anúncio de pacote de estímulo de Alemanha grande, etc. e tal, você pega o preço de petróleo, bate de forma bem violenta nos preços, a discussão tem que subir juros, né?
A discussão não é tão acalorada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um grande produtor de petróleo, tem as questões de balança, mas ele é um grande produtor de petróleo, o impacto é até menor ali, assim como o Brasil também. Então, a discussão de alta de juros somente para o preço de petróleo, e aqui está grande, é menor do que outros países. Então, você tem discussão de alta de juros em alguns países, a gente vê, Japão já vinha subindo juros, essa discussão se acentua mais. Então, você tem um contágio global, o juros é relativo, né? Então, também tem um impacto que vem de fora. A gente já estava falando em juro estrutural mais alto no mundo todo antes da guerra, né? E aí, fazendo um paralelo com pré-pandemia, antes da pandemia a gente discutia juro real negativo, né? Saudades desse tempo. Agora a gente discute juro estrutural mais alto no mundo todo. O mundo todo está vivendo com mais inflação por conta da fragmentação geopolítica que encarece preços, né? As decisões ali de onde produzir não são só focadas em eficiência, são focadas em ideologia também, em alinhamento ideológico. A gente tinha o fiscal frouxo no mundo todo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Tudo isso já tinha elevado juros estruturais. E aí você tem um complicômetro aí, que é a questão conjuntural que tem a ver com a guerra. Então, os juros estão pressionados no mundo todo e certamente a nossa curva acaba respondendo com o adicional dos problemas domésticos que a gente tem, né? Olhando agora para frente, né? Má, você sempre traz um paralelo, né? Ou assim, uma explicação. E se a guerra acabasse agora? Se a gente tivesse efetivamente, né? O cessar-fogo acalmou, normalizou no Estreito. Né? Como que isso chega, né, para cá? É um impacto automático? Olhando primeiro do ponto de vista de economia, depois a gente pode até falar um pouquinho de preços também. Isso é uma boa discussão, porque a gente teve em maio, né, idas e voltas ali com relação a negociações. Nenhum avanço concreto aconteceu, o Estreito de Hormuz não foi reaberto, mas o mercado está ali na espera para que esse momento aconteça. Se a gente tivesse, de fato, um acordo, de fato, uma negociação, a primeira coisa que aconteceria seria, claro, uma acomodação dos preços de petróleo, mas ele não viria para o patamar pré-guerra. Porque primeiro a gente tem um modo ali, esperar para ver. Como a gente já teve muitos anúncios e muitas idas, né, e voltas ali, o mercado ficaria primeiro, bom, vamos ver se de fato esse acordo vai ser cumprido, se vai ter um cessar-fogo e reabertura do Estreito. Depois que isso de fato acontecesse, aí você tem um tempo até que o prêmio de risco saísse dos preços de petróleo, porque demora para que a gente tenha a normalização logística. O Estreito de Hormuz tem esse nome porque é uma passagem ali muito fina, de 33 quilômetros, e para acabar com todo aquele congestionamento de embarcações, demora bastante tempo. Então, tem que ir uma embarcação e passar outra em seguida, enfim. Com isso, já faz com que você tenha um efeito funil ali que demora para ser resolvido. Refinarias foram afetadas durante a guerra, então você tem que fazer ali a planta produtiva vai ter que ser reformada. Aí você tem as minas que foram colocadas, que estão sendo tiradas. Tudo isso vai fazer com que haja uma demora para a normalização de pelo menos uns 3 meses. Então, aí que você pode esperar o petróleo de forma mais sólida, perto dos $80 por barril. E aí, para que a gente tenha total normalização, os analistas estimam entre 4 e 6 meses. Então, ainda que a guerra acabasse hoje, que a gente torce muito para que isso aconteça em breve, a gente teria um efeito ali defasado de pelo menos 3 a 6 meses até que a gente pudesse parar de falar desse assunto e dos efeitos que a guerra tem sobre a economia. Mas aí, olhando do ponto de vista de mercado, é mais dinâmico, né? O mercado ele tá contando que a guerra acaba hoje já. Na verdade, eu acho que o mercado inteiro está buscando esse fim da guerra. Nessa discussão de assimetria, o principal espera que a guerra acabe. Ninguém, em algum momento. E tem outra coisa, e aí notícia boa, muito entre aspas, né, que toda essa questão inflacionária você tem um efeito base. Em algum momento ela vai se dissipando na ponta, né? A Marcela colocou a atuação do Banco Central para evitar os efeitos de segunda ordem, mas assim, se o petróleo sobe 100, daqui a um ano ele está 100, a variação de preço dele é zero quando você olha. Então esse efeito base ele vai passando, já foram 3 meses. Então em algum momento esse efeito também vai se dissipando em partes. Ninguém está contando em esperar um ano para ver esse efeito dissipar. Está todo mundo esperando um acordo. Mas se anuncia, todo mundo vai ver a janela de oportunidade para os bancos centrais, esses que têm bastante espaço, que nem Brasil,
em algum momento voltarem a cortar, por mais que ele espere 1, 2, 3 meses aí, que lembrando que 3 meses são 2 reuniões, né? Para você voltar a atuar, mas o mercado vai entender que a terminal que hoje tem várias casas já estão em torno de 14, 13 alto, 14, que esse aqui pode ir para mais, talvez não no final do ano, que a gente já está na metade do ano, mas que abre a porteira para a gente poder cortar juros, e aí o mercado vai voltar e poder voltar a discutir o que a gente discutia antes da guerra, né? Que é o que você falou, é como se a guerra abrisse uma lacuna ali na trajetória que a gente estava vendo. Então, enquanto essa lacuna estiver aqui, a gente não pode discutir quedas maiores. Mas lembrando que para o Brasil a gente tem a questão política que também entrou junto e tem todas essas questões de fiscal e de incentivos que isso não voltam, né? Mas então, até isso já existia em março e a gente estava numa estrutura, uma curva mais baixa, principalmente a parte curta, né? Sim. Assim, 2, 3 anos. Não, sem dúvida não. Né? Ainda a gente viu, né, em fevereiro, não faz tanto tempo assim, o que era, né, essa estrutura. E aproveitando, então, também, né, dado o cenário atual, então, a gente está falando de juros altos, juros mais altos do que o esperado lá fora, e, naturalmente, né, até com o noticiário que a gente vem acompanhando, spread de crédito. Né, nós tivemos um pequeno alívio agora nesse último mês, na média, mas, no geral, né, as empresas realmente precisando pagar muito mais para conseguir se refinanciar, e isso se traduz no spread de crédito de uma forma geral. Na tua visão, né, isso é uma oportunidade que dá para sair alocando ou ainda é um momento de vale conservadorismo? A gente aqui tem adotado uma postura mais conservadora com crédito há algum tempo, né? Alguns meses. Alguns meses. Eu acho que essa postura conservadora não mudou, porque por mais que assim, a gente pode discutir se o juros é 14, 13 ou 12, uma coisa eu acho que a gente concorda, 14 é alto, 13 é alto e 12 é alto. Então, os juros está alto. A gente vê esse efeito no balanço das empresas, no custo de capital delas e o quanto que elas estão sofrendo para conseguir pagar as dívidas que elas tomaram ou se propor a fazer novos investimentos. Então, o cenário de crédito ele continua sendo delicado. Agora, o fato de ser delicado não impede que a gente seja diligente e a gente continue buscando. Então, a gente continua fazendo trocas ou papéis que a gente acha que deterioraram, a gente vai saindo. A gente achava que o spread, a gente muitas vezes estava alocando em títulos públicos porque a gente achava que o spread de crédito era muito fechado, que é o spread de crédito, quanto que o título paga mais para você correr o risco de crédito. A gente achava que isso era muito fechado e a gente estava por títulos públicos. Nesse cenário que a gente... E junto no noticiário, grandes empresas passando por dificuldade, somado à curva de juros, que antes se esperava que fosse cair, aliviar o balanço de empresas, e que ele falou, agora mudou. Então, a gente vê que as empresas vão sofrer com juros mais altos por mais tempo. Então, o cenário continua inspirando cautela. Mas, ao mesmo tempo, esse spread de crédito que a gente achava que a gente não era recompensado, ele volta a normalizar. Então, essa abertura que a gente viu e não foi tão pequena, para a gente também, a gente começa a olhar com uma cara de, pô, agora talvez eu esteja sendo remunerado para correr esse risco de crédito. Então, não muda de ser diligente, mas tem alguns papéis que antes a gente não queria olhar, que agora a gente olha e fala assim, pô, NTNB, que é o título público, esse papel incentivado, que tem isenção de imposto, pagando um spread de crédito, eu começo a olhar e falar assim, aqui eu acho que começa a ser remunerado. Volta a fazer sentido, né? Então, é uma coisa, durante uns bons meses a gente não via sentido nesse spread tão fechado. E uma coisa que eu tenho dito eu acho que agora nesse momento de medo, que todo mundo fala, meu Deus, tem que vender tudo, eu acho que agora o call fácil, né, o call fácil fala assim, agora vende tudo. Eu não acredito em fim do mundo, acredito que a gente vai aparecendo oportunidades, acho que se a gente tem que separar as coisas e agora a postura é virar e falar assim, cara, vamos lá, agora está voltando a ver prêmio. Pô, o que eu vou olhar aqui? Tem coisa que dá para olhar? Dá para começar a comprar alguma coisa? Dá. Tem que lembrar um fator. Nesse movimento de resgate, muita gente resgatou de fundos de debêntures incentivadas, então você sabe que e os fundos têm um lag, né, uma defasagem entre o dia que eu peço para resgatar e o dia que ele me resgata. Nesse meio tempo, o fundo pode vender ativos para poder entregar. Então, a gente ainda vê uma pressão de venda, principalmente na parte de indexados, né, incentivados, a gente vê ainda uma pressão de venda, e não duvido que os prédios continuem pressionados ou abrindo um pouco. Mas, de novo, se antes eu estava mais reticente, agora eu acho que eu
eu começo a olhar, vamos separar um pouquinho. Até porque esse mercado ele é bem cíclico, né, quando a gente olha, se ignorar qual que é a data, assim, não sabe se você está falando de agora, se é de 2023, por exemplo, que nós tivemos eventos. Teve pandemia também, mas que ok, aí foi um caso diferente, acho que mas o mecanismo ele acaba sendo muito parecido, né, então a gente tem algumas questões com juros altos que levam a alguns eventos de crédito que aumentam essa percepção de risco, levam a resgate e aí toda essa pressão que você mencionou, né. Parte do sul, não sei alguns fundos de zero, que é uma alocação, em crédito, mas não é tão grande, até pela natureza, né, do fundo, mas a maior parte desses fundos que a gente tem visto, eles são D30, D60, então tem ainda aí um espaço. Mas uma coisa, a gente nunca deixou de comprar de crédito, nunca deixou de ter crédito. A gente só ficou bem mais seletivo. Excelente. Bom, pessoal, com isso, então, a gente vai chegando ao fim desse nosso panorama. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, participaram dessa manhã junto conosco. E, bom, nas próximas a gente se vê também, esse é um evento mensal. Até mês que vem.